Eu sou o André Piazza e esse é o Octanage, combustível para empreender. Sou host deste podcast junto com o Vinícius Faquineto. Bem-vinda e bem-vindo ao Combustão E052. Neste programa de áudio, comento os momentos marcantes da entrevista e ativo os recursos mencionados pelo nosso entrevistado durante o episódio 052, com Felipe Menezes, disponível em octanage.com/E052. O que eu aprendi com Felipe Menezes no E052 do Octanage? Primeira coisa que o Felipe falou durante a nossa preparação foi que ele era um nexialista. O termo me chamou a atenção porque eu não conhecia. Então eu perguntei ao Felipe, o que é um nexialista? E ele criou o sentido do nexialista para mim, comparando ele com duas versões daquilo que a gente já conhece, que é o generalista e o especialista. O nexialista não é nenhum nem outro. Ele me explicou. Nexo é criar conexões entre coisas aparentemente díspares e de forma ordenada. Uma forma super genuína de criatividade. E até inesperada. Isso fica evidente na própria concepção do WTF School e é intuída pelo ponto de exclamação presente logo após o WTF. Essa conexão gerada pelo nexo pode gerar soluções únicas para os problemas e até mesmo disrupção. Basicamente, essa é a história da eletrônica, da computação, da física, da química, da matemática e, por assim dizer, muito da tecnologia que hoje nós experimentamos. Num mundo em que o conhecimento se especializa tão rapidamente, desenvolver a habilidade de um nexialista é empoderar as pessoas a transformar a realidade, muito além da superfície. O segundo ponto que eu queria cobrir junto com vocês é a impressão 3D. O Felipe nos falou a respeito do óculos dele, que é feito a partir do PLA, um composto feito de ácido poliático, que lembra muito o plástico pela sua consistência, apesar de ser um pouco mais duro, mas ele tem uma propriedade muito mais interessante do que o plástico. Ele é biodegradável. O Felipe imprimiu o óculos dele em 3D, usando uma impressora 3D e usando esse PLA como a base do óculos dele. A impressão 3D hoje nos permite a prototipação rápida de ideias. E a gente tem um exemplo magnífico aqui no Octanage, que foi o Yubi, do episódio da Bruna Paese, presente em octanage.com/E037. Nesse episódio, a Bruna, como fundadora do Yubi e madrinha do Yubi, explica como funciona aquilo que vai ser um brinquedo feito de inteligência artificial. E, inclusive, a gente tem colocado dentro do episódio o vídeo do primeiro teste do Yubi, como protótipo feito em PLA, impresso em PLA, com as luzes brilhando de acordo com aquilo que vai ser o brinquedo futuro. No futuro, a impressão 3D é uma grande promessa, porque ela pode levar a manufatura de qualquer objeto para os confins da Terra, sem intermediários, sem a necessidade de uma fábrica para produzir, nem de ninguém para revender. A pessoa mesmo consegue imprimir os seus próprios objetos e, quem sabe, até coisas muito mais complexas no futuro. O terceiro ponto que eu queria cobrir com vocês aqui no Combustão é falando sobre a visão sistêmica, que o Felipe menciona no episódio como sendo fundamental para desenvolver protagonistas para a transformação. Esse é o propósito do WTF School. A visão sistêmica é identificar partes, componentes de um sistema e entender a interação entre cada uma dessas partes. E aí vem aquela frase que o Felipe falou e que me marcou tanto, que foi: engenheiro não tem coração. É muito curiosa essa frase e talvez seja um grande engano de quem acaba julgando o trabalho do engenheiro através da distância. Em geral, o engenheiro inicia o trabalho por abstrações, conceitos, diagramas, fluxos, medidas de entrada e saída. Apenas quando você coloca a pessoa humana é que o sistema de fato ganha vida e ganha impacto e pode gerar transformação. Achar que uma engenheira, ao trabalhar, ignora isso tudo, ou que ela não contribui para a transformação humana, é sim um bom exemplo de não ter coração. E nessa parte eu falo do quarto ponto, que é justamente a complementaridade, que foi colocada como um dos atributos da WTF School, que é
o amor junto com o propósito, junto com a tecnologia, junto com liderança e gestão de pessoas, de forma a gerar conexões, que foi justamente por onde eu comecei a conversa. Essas conexões ganham forma a partir da abstração, que é possível por essa visão sistêmica das coisas. Mas isso tudo ganha vida e valor quando atinge e quando conta com as pessoas como protagonistas e partes integrantes do sistema. E, na verdade, o propósito todo do sistema. Esse é justamente o intuito do programa Spaceship da WTF School, que é justamente colocar as pessoas numa posição de descoberta como protagonistas, como gente que vai participar disso tudo e colocar as mãos em prática para transformar a realidade. Essa trajetória que o Felipe nos contou durante o episódio, de encontrar obstáculos enquanto se persegue um sonho ou uma visão, é a trajetória de muita gente nos negócios. Eu acredito que o obstáculo que se apresenta na nossa caminhada é o caminho que a gente precisa perseguir. E eu me dou conta de que muita empreendedora, muito empreendedor precisa de ajuda para solucionar os seus desafios. Por isso, eu resolvi oferecer uma mentoria exclusiva para o nosso público do Octanage. Trabalhar diretamente comigo, André Piazza, e com o meu sócio Vinícius Facchineto em identificar e entender essas dificuldades, quebrar o desafio em partes e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando ou que lhe deixa inquieta por não saber como resolver. Acesse octanage.com/mentoria e submeta a sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes, com uma abordagem estruturada, mas cheia de empatia para transformar o seu projeto ou negócio agora em 2019. Recursos mencionados. Um dos recursos que o Felipe mencionou foi o livro Sapiens, escrito por Yuval Harari. E esse livro é um livro extenso, é um livro extremamente instigante, como eu coloquei no episódio, e é um livro que trata basicamente de um assunto, de um tema. Como uma espécie de hominídeo, chamada Homo sapiens, mais fraca fisicamente, muito inferior em números, acabou dominando todos os seus precedentes na linha dos hominídeos. Acabou crescendo, se multiplicando e tomando conta do planeta inteiro. A pergunta que o livro acaba de responder é: o que essa espécie tem de especial para atingir essa escala de sucesso? A resposta é muito simples e é dada pelo Yuval de formas muito interessantes, com muitos exemplos, com muita análise, de uma forma extremamente perspicaz. Essa espécie tem uma habilidade cognitiva única. Ela desenvolve narrativas a partir de histórias e toma decisões baseadas nessas narrativas. 10.000 anos depois do seu surgimento, o Homo sapiens tomou e transformou o planeta por completo. Muito disso foi de forma positiva. Algumas das coisas atingidas foram coisas negativas. Mas, segundo o autor, tudo isso foi feito às custas do planeta. Animais, plantas, recursos, a própria vida humana e o propósito humano acabaram sendo consumidos durante a construção disso tudo. Recomendo para vocês, e vou deixar dentro do episódio, os vídeos com as palestras do Yuval Harari. Tem uma delas que foi feita para a TED, que é um outro dos recursos mencionados pelo Felipe durante o episódio. E tem uma outra palestra também em que ele é, na verdade, questionado a respeito dos temas do seu livro. O convite que ele nos faz, no final das contas, é de transformar o mundo de uma forma positiva. E foi isso que o Felipe notou como impacto e foi esse o recurso que ele colocou como relevante para nós. Esse livro está disponível não só no episódio, mas também em octanage.com/biblioteca. Eu coloco lá o meu selo de recomendação para você comprar e ler essas histórias assim que você tiver uma oportunidade. Faça o download dessa lista de recursos no nosso website, também em octanage.com/e052. Este foi o Combustão, respondendo às suas dúvidas e ativando os recursos do episódio E052, com Felipe Menezes, disponível em octanage.com/e052. Gostou desse áudio? Indique o Octanage para alguém que possa aproveitar nosso conteúdo. É só acessar octanage.com/indique e enviar uma mensagem diretamente para outra pessoa através do WhatsApp.
Toda semana publicamos episódios novos. Para receber novos episódios no seu dispositivo, acesse o Octanage no seu app favorito. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Castbox e qualquer outro app de podcasts em octanage.com/assine grátis. Time Octanage, até a próxima!